Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, aluno que não conseguiu assistir a aula comigo hoje, certo? Não ia deixar você desamparado, até porque essa aula é uma aula muito importante que a gente vai falar sobre as estruturas, né, da redação como um todo. Porém, eu vou pedir encarecidamente que você, aluno, preste atenção em tudo aquilo que vai ser dito, pois é muito importante esse conteúdo que justamente serve para sanar suas dificuldades, certo? Então, esse conteúdo de fato vai ser muito importante para você por conta das dúvidas que serão sanadas conforme a nossa aula for passando. E aí, o que é que nós vamos abordar hoje em sala de aula, né? O primeiro conteúdo que nós vamos ver é a introdução. E na introdução, todo mundo se pergunta sempre, qual a estrutura da introdução? A estrutura ideal, né, para você ter uma boa introdução. O que é tópico frasal e o que são teses e análise de uma introdução. Lembrando, gente, que no final desta aula vai ter uma atividade para ser realizada que está programada no Classroom, né, e vocês realizem por lá. Eu vou dar todas as instruções aqui nessa aula, mas façam com bastante atenção, porque os próximos feedbacks, né? Aliás, o próximo feedback vai ser baseado na quantidade de acertos e erros que você teve, certo? Para eu verificar se você entendeu completamente a aula ou não entendeu. Desculpa. Depois nós vamos para o desenvolvimento, e aí a gente vai estudar a estrutura do desenvolvimento, o que é retomada da tese, repertório sociocultural e como ter um ponto de vista adequado. Bom, né? Como impactar no texto e análise de desenvolvimento. Esse impacto é como você vai tentar desenvolver uma boa argumentação. E a conclusão é qual a estrutura da conclusão, o que são agentes e o que eles fazem e análise de uma conclusão. Depois eu vou falar um pouco sobre conectivos e sinônimos e vou dar a orientação da atividade da semana. Eu vou desativar o webcam aqui agora, porque senão vai desconfigurar toda a aula, certo? Para quem nunca me viu, meu nome é Daniel, prazer. Essa é uma aula revisional sobre estrutura de redação e também sobre conclusão. Hoje não tem produção textual, tá? É só a atividade mesmo. Então, pegue um papel e uma caneta, anote todas as dúvidas que você tiver depois dessa aula e me procure para a gente sanar essas dúvidas, tá bom? Eu não quero que vocês saiam daqui com dúvida, certo, gente? Vamos lá. Vamos começar pela introdução, certo? O que é a introdução? A introdução não é nada mais, nada menos que a porta de entrada do texto, no qual a introdução é o resumo de tudo aquilo que vai ser abordado na sua redação. Ela obrigatoriamente, vocês entenderam? Não é ocasionalmente, não é eventualmente, é obrigatoriamente. Deve conter uma estrutura, que será mencionada abaixo, e se não houver essa estrutura, automaticamente você perde pontos na redação, principalmente na competência 2, que aborda a estrutura dissertativa argumentativa. Fiquem ligados, tá? A estrutura é, primeiro, parágrafo, depois o tópico frasal, depois a contextualização detalhada do tema e a contextualização da tese e as teses. Parágrafo. Por incrível que pareça, muitos alunos esquecem de colocar o parágrafo no seu texto. Faz um texto corrido. Então a gente não sabe quando é um parágrafo de introdução, quando é um parágrafo de desenvolvimento. Então atentem-se a isso, tá, gente? Atentem-se mesmo. Todo texto inicia-se com um parágrafo, ou seja, é aquele espaçozinho na primeira linha que às vezes as pessoas marcam com o dedo. Se não tiver esse espaço na primeira linha, você, caro aluno, vai perder pontos na competência 2, que analisa corretamente, aliás, se você seguiu corretamente a estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja, essa estrutura que você está vendo aí na sua tela, ela faz parte, sim, de uma estrutura obrigatória de introdução. Ela precisa aparecer e o corretor precisa verificar se está nesta estrutura, certo? Por quê? Como eu falei anteriormente, toda redação, toda introdução, todo desenvolvimento e toda uma conclusão tem que se seguir uma estrutura. É uma regra, tá?
Não é uma coisa eventual do tipo assim, eu não vou conseguir fazer, eu não vou fazer. Não. Tá? O corretor, ele só tem 3 minutos para corrigir sua redação. Você tem que impactar ele da melhor forma possível. Então, o mínimo que tem que ser feito é a estrutura. Porque se ele olhar sua redação e tiver uma estrutura completamente atípica ao que ele está acostumado, atípica ao que o Enem pede, sua redação já vai ser despontuada. E sua redação vai ser olhada com um olhar de desdém. Então, tenham cuidado na hora da escrita de vocês. Tá? Começando com um parágrafo, que muita gente bota o dedinho para dar aquele espaço, não tem problema nenhum, contanto que os espaços do parágrafo sejam iguais em todos os parágrafos, tá? Tópico frasal. Muita gente tem dúvida sobre tópico frasal e repertório sociocultural. O repertório sociocultural, galera, ele aparece só no desenvolvimento. O tópico frasal é o que nós chamamos de frase de impacto, que abre a sua redação. Ela abre assim, tá? E o tópico frasal é algo que vai impactar a abertura do seu texto. Como o próprio nome já diz, é algo de destaque, é um tópico. Gente, minha voz hoje está horrível, perdoe-me. E aí esse destaque pode ser a afirmação, né? A afirmação de um conceito, a citação de algum filósofo, escritor. Então, assim, é algo de abertura mesmo, certo? Lembrando que tópico frasal é na introdução, tá, gente? Repertório sociocultural é no desenvolvimento. Tem funções completamente diferentes no texto, tá? Apesar de ser algo que você vai recorrer a um algo externo. Porém, as coisas são diferentes, os significados são diferentes, certo? Depois do tópico frasal, botou o ponto final, começa a contextualização detalhada do tema. O que é essa contextualização detalhada? É relacionar o tema da redação, certo, com o tópico frasal e fazer a ligação entre essa contextualização e esse tópico. Se não houver isso, a sua apresentação vai ficar vaga. Ou seja, se você não fizer a relação, se você botar lá o tópico frasal e depois a contextualização, sem ter uma relação entre elas, eu, professor e os corretores vão olhar para a redação e vai dizer assim, tá, o que é que ela quis dizer com esse tópico frasal? Entende? É o que alguns professores e alguns corretores chamam de trazer para o presente. E eu acho essa colocação muito boa. Por quê? Você vai citar algo que já aconteceu, né, ou ainda acontece, e vai contextualizar isso com a sua temática. Exemplo, eu quero trazer uma citação de Einstein. Einstein vive hoje no presente? Não, Einstein já faleceu. Então você vai pegar o que ele falou no passado, certo? E vai contextualizar com o presente. Exemplo, partindo da visão de Einstein na atualidade, e aí continua. Certo? Isso é uma contextualização detalhada do tema. E aí, depois que acabou a contextualização detalhada do tema, vem a contextualização da tese e as teses. E aí, o que é cada coisa? A contextualização da tese ocorre após a contextualização do tema. É como se fosse uma justificativa, e eu até coloquei entre aspas, e eu vou explicar o porquê, de por que você vai utilizar essas teses. E a tese, de fato, é o porquê de você acreditar que a problemática ocorre no Brasil. São 2 motivos, geralmente, que você, caro escritor, acredita contribuir para o problema da redação, que é o tema, certo? Ela é o que você utilizará no seu D1 e o seu D2. Você vai argumentar sobre cada uma em cada parágrafo. Se não houver 2 dessas teses ou uma tese implícita, você vai perder ponto na competência 3 e na competência 2. Que é o seguinte, a competência 3, ela envolve o ponto de vista sobre aquela temática, tá? Que é justamente sua tese. Se não tiver uma tese na sua redação, você vai perder ponto na competência 3, porque você não argumentou, você expôs. A argumentação é uma coisa, expor é outra, tá? Eu sempre vou frisar isso aqui para vocês. E vai perder ponto na competência 2 porque não seguiu a estrutura dissertativa argumentativa. Ou seja,
Se não tiver tese na sua redação, você perde ponto em duas competências. E olha, eu vou dar um conselho para vocês de coração. Se vocês têm dificuldade sobre montar uma tese, né, a hora de sanar essa dúvida é agora comigo, tá? Porque no Enem não vai ter mais tempo. Então, não deixe para mudar essa visão, para mudar essa dificuldade no final. Não adianta. A hora de você falar comigo sobre as suas dificuldades, falar comigo sobre essa questão de estrutura é agora, tá? Vamos aproveitar aí que o Enem vai ser adiado, certo? E vamos aí correr atrás mesmo, tá? Nós ganhamos aí 1 ou 2 meses, ainda vai ser decidido, provavelmente 2. Então, assim, a hora de correr é agora, tá bom? E aí, muita gente deve estar se perguntando na cabeça, o que é um tópico frasal e o que é uma tese, de fato, né? Vamos lá. O tópico frasal é a oração que se introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo. Ou seja, é a frase de abertura, tá, do seu texto. A primeira frase que você vai trazer é um tópico frasal, que pode ser assim: segundo fulano de tal, aí vem uma citação. A música tal, aí vem um pedaço da música. A novela tal, a novela. Então, assim, isso é um tópico frasal. Você tem que trazer esse tópico desde que ele esteja relacionado à temática da questão, que é o tema da redação. Não adianta você trazer qualquer tópico frasal, porque não dá certo, tá? Não dá certo. Por exemplo, eu particularmente, na redação que eu fiz ano passado do Enem, meu tópico frasal foi sobre a primeira lei de Newton. Muita gente pensa assim, meu Deus, professor, o senhor usou física. Usei, mas a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O tema do ano passado foi a democratização de acesso aos cinemas no Brasil. Ou seja, é um tema social. A lei da inércia cabe perfeitamente, coube perfeitamente na minha redação, porque eu falei sobre o governo. Então, inércia significa algo que não funciona, que está parado. Então, o governo sabe que precisa ter uma democratização de acesso, mas não faz nada. Ou seja, o governo é inerte. Então, você entendeu a lógica do tópico frasal com a minha tese, com a temática? Isso é o tópico frasal. Você precisa trazer uma ideia, uma ideia que esteja relacionada à problemática e uma ideia que esteja relacionada ao que você vai falar. Então, o tópico frasal é uma frase de impacto. Porém, para esse impacto acontecer, você tem que relacionar o tópico frasal, certo? Com suas teses e com o seu texto, com a temática da redação. A gente vai ver uma análise de introdução e aí vocês vão ver o impacto do que eu estou falando, tá? E aí, o que é a tese? A tese é a opinião sobre o tema proposto, o porquê da problemática acontecer no Brasil. Ou seja, são os dois fatos, ou um fato implícito que você vai falar no desenvolvimento, sobre o porquê daquilo acontecer. Geralmente são 2 motivos, tá, gente? Lembrando que cada tese você tem que escrever um parágrafo sobre. Eu não recomendo você usar 2 teses e 3 parágrafos, porque sempre vai ficar faltando ideia para você escrever. Então, referente à quantidade de parágrafos, eu recomendo 2, um para cada tese. E aí pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas e deve estar obrigatoriamente na introdução. O que significa, gente, essas declarações afirmativas ou negativas? Pode ser, por exemplo, uma tese que seja positiva a aquele problema, que você acha que resolve, que você acha que ocorre, e como também pode ser uma tese negativa. Geralmente, tá? É uma tese negativa. O que é uma tese negativa? Uma tese negativa não é necessariamente uma tese de negação, tá, gente? Uma tese negativa é algo, como eu tinha falado para você, que você acha que contribui para aquele problema ainda acontecer. Exemplo, digamos que o tema desse ano, seja um tema social, de novo. E aí você pensa, poxa, tem algo de positivo que essa problemática ainda contribua?
Aí você pensa, ah, tem, vou usar. Usou. Ah, tem algo negativo? Tem, vou usar. Usou. Gente, uma coisa que eu vou falar sobre tese, tá? Coloque aquilo que você vai saber desenvolver. Não adianta você colocar uma tese que seja, por exemplo, senso comum, vamos dizer assim, e você não saiba falar sobre aquilo. Exemplo, o tema do ano passado, que é que eu fiz, quais foram as minhas teses? A primeira tese foi a globalização, né? E a segunda tese foi a inércia governamental. Muita gente não poderia não falar sobre inércia governamental porque não sabe porque o governo não atua nessa democratização. Então não escreva. Ah, professor, mas o governo causa mais... Falar do governo causa mais impacto na redação. Causa sim. Porém, você vai causar mais ainda e vai ser taxado, né? Como não soube abordar o conteúdo pelo corretor. Se você colocar uma coisa do governo e você não souber falar sobre, botar lá qualquer coisa. Redação não é lugar para botar qualquer coisa não, gente. De jeito nenhum. Então vocês precisam ficar atentos ao que vocês vão desenvolver, ao que vocês vão ter como tese. Gente, olha, botem uma coisa na cabeça de vocês. Redação do Enem, tá? Não é o que você vai falar, é como você vai falar sobre aquilo. As minhas teses foram muito comuns: globalização e inércia governamental. Mas por que vocês acham que eu tirei 980 na redação do ano passado? Não foi pelo que eu trouxe, foi como eu trouxe. Tá? Como eu trouxe. Exemplo, da globalização, eu falei que a globalização, por mais moderna que seja, ela trouxe uma segregação social, alegando indiretamente que só ia ter acesso a ela quem tivesse dinheiro. Eu menti em algum momento? Não. A globalização, como é que vocês conhecem a globalização? Ah, que a globalização trouxe tecnologia, trouxe internet, trouxe telefone, não. Mas, ao mesmo tempo, na minha visão, ela segrega pessoas. Então, isso é impactante. Porque eu trouxe uma tese de senso comum, mas eu fugi do senso comum. Então, pouquíssimas pessoas, né, têm essa visão de globalização. Só quem estuda, só quem conhece que sabe. Então, gente, uma tese não é o que você vai trazer, como eu falei, né? É como você vai trazer essa sua visão, sabe? Como você vai trazer. Então, quando for escrever uma tese, escreva com cuidado e escolha aquilo que realmente você consiga desenvolver. Diz assim, não, eu acredito, por exemplo, que o preconceito racial ocorre por falta de informação nas escolas. Ok, é uma tese. Eu acredito que o preconceito racial é um comportamento hereditário, é um comportamento diacrônico. Diacrônico, para quem não conhece o termo, significa que sempre acontece, né? Sempre aconteceu diante dos tempos. Fale sobre isso também. Eu acredito que o preconceito racial aconteça, sei lá, pelo governo não ter umas políticas de melhoria. Ok. Isso são teses comuns. Porém, é a forma que você vai trazer esse texto. Entendem? Então fiquem atentos referente a isso. E aí qualquer dúvida que vocês tenham sobre montar tese, podem falar comigo, sem problema nenhum. Gente, vocês precisam falar. Porque eu, professor, não tenho como saber, não tenho como adivinhar se vocês estão com dificuldade ou não. Então vocês precisam falar, certo? E agora vamos analisar uma introdução. Vamos analisar uma introdução para sintetizar as informações anteriores. Lembrando, gente, que a redação obrigatoriamente deve ter essa estrutura. O segredo de uma boa introdução é a inovação dentro da regra. Lembram que eu falei anteriormente, né, que a redação não é o que você faz, mas como você faz? Pronto. Essa inovação se dá pelas palavras utilizadas, a qual chamamos de conectivos e sinônimos, que eu vou explicar mais na frente o que é. Bora na análise. O tema dessa redação é o reflexo da escravização digital na sociedade brasileira. E aí prestem atenção nessas cores. O amarelo é o tópico frasal,
O azul é a contextualização do tema, o rosa é a contextualização da tese e o laranja, as teses. Aí eu vou ler para você. Conforme Erich Fromm, psicanalista alemão, o perigo do futuro é o que torna os homens autômatos. Para quem não sabe, autômato significa máquina, tá? Ou seja, Erich Fromm disse que o perigo do futuro é que os homens virassem máquinas. De forma análoga ao pensamento, vocês estão vendo aqui a contextualização do tema com o tópico frasal. Análogo significa pareado, lado a lado, semelhante. Aí vem, ó, a escravização digital na sociedade brasileira. Estão vendo aí a ligação da contextualização do tema com o tópico frasal. Estão vendo? Estão vendo? Ó, estão juntinhos ali, ó. Vem sendo cada vez mais evidente devido à facilidade de compra e ao manuseio de ferramentas tecnológicas que, de forma incoerente, transformam os indivíduos dependentes dessas ferramentas, fazendo-os agir como máquinas que só funcionam quando estão ativas. Olha de novo aí a ligação, ó. Lembra do que eu falei do que era autômato? Homens que se transformam em máquinas. Olha o final, eu estou dizendo o quê? Fazendo-os agir como máquinas que só funcionam quando estão ativas. Olha aí, ó. Tá vendo, gente? Isso é uma contextualização do tema com o tópico frasal. É assim que vocês devem trazer a introdução de vocês, certo? Então, podem prestar atenção, ó, por exemplo, na contextualização do tema, eu estou deixando claro qual é o tema da redação. Então, quando você contextualiza o tema tem que aparecer, né? Ah, professor, precisa aparecer o tema completo? Não necessariamente. Aí, por exemplo, nessa contextualização, não está aparecendo o tema completo. Está aparecendo a escravização digital na sociedade brasileira. É o tema, né? O reflexo é você que vai falar sobre esse reflexo. E aí vem a contextualização da tese. Mediante uma análise diacrônica, o que eu falei que era diacrônico? Acontece geração em geração. Faz-se necessário compreender melhor a complexidade dessa escravização. Olha aí, ó. Olha a complexidade dessa escravização. Qual a escravização digital na sociedade brasileira? Porque eu já contextualizei com um tema. Olha a ligação da contextualização da tese com a contextualização do tema. Melhor a complexidade dessa escravização por meio de suas causas. Em proeminência, gente, para quem não conhece, é em superioridade, em primazia, em primeiro lugar. A globalização e o culto à tecnologia. Então vocês estão vendo, gente, que o tópico frasal é um tópico que tem a ver com a escravização digital, certo? Por quê? Eu vou explicar isso na minha contextualização do tema, o porquê que esse tópico frasal tem a ver com o tema. E aí você vê que homens autômatos, você já vem aqui no final da contextualização do tema, fazendo-os agir como máquinas que só funcionam quando estão ativas. Ou seja, por mais que você não conheça o que é autômato, no final você vai saber. Ah, deve ser os homens em forma de máquina, agindo como máquinas. Então, é justamente para isso, gente, que serve a contextualização do tema. Para você relacionar o tópico frasal anteriormente, que você trouxe, certo? Com a contextualização do tema. Ah, professor, quando a gente vai contextualizar, a gente sempre tem que trazer um conectivo? Sim. Qual é esse conectivo? Para contextualizar, né? De forma análoga ao pensamento, de forma coerente, conforme, por exemplo, trazendo o pensamento de Erich Fromm para a atualidade. Tudo isso é um conectivo de ligação entre uma coisa e outra, tá, gente? Então, essa é a estrutura de uma introdução. Vocês não podem fugir dessa estrutura, tá? Professor, pode fazer a contextualização do tema e tese junto? Pode. Não está fugindo da estrutura. Eu só separei para vocês identificarem o que é cada coisa. Mas muitos alunos conseguem fazer a contextualização do tema e tese juntos. Não tem problema nenhum, tá? O importante, galera, é você seguir essa estrutura que você está vendo aí, certo? Se não seguir,
você perde ponto na competência 2, que é o quê? Analisa a estrutura dissertativa argumentativa. Assim, tal qual, avalia também os repertórios que você trouxe para ser utilizado no seu texto. Então, galera, tenham muito cuidado a respeito disso, tá? Muito cuidado. Provavelmente, gente, essa aula vai ser grande, certo? Como eu falei para vocês, essa aula vai ser uma aula completona sobre estrutura de redação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Por isso que eu estou dizendo a você, pegue uma caneta e um papel e anote os tópicos principais daquilo que você tem dúvida, tá? Esta vai ser a nossa última aula sobre estrutura. As próximas aulas eu vou trazer assunto da gramática para você não errar e o tema da semana. Então, ó, vamos correr porque a hora de errar sobre estrutura é agora, tá certo? Vamos falar sobre desenvolvimento. O desenvolvimento é dividido em duas partes, tá? D1 e D2, no qual essas partes são independentes, ou seja, não são parágrafos interligados nenhum ao outro e nem a introdução. Gente, cada parágrafo na redação ele é independente, certo? Botou o ponto final, começa outro, completamente diferente. Não venham com vocês colocar na introdução o tema, aí no D1 vocês colocam assim. Diante disso o quê? É um novo parágrafo. Você tem que se fazer tudo de novo. Se for para citar o tema, ele tem que aparecer o tema. Porque são parágrafos independentes. Introdução é introdução, desenvolvimento são desenvolvimentos. E conclusão é uma conclusão. Ponto. E aí, a única coisa que deve conter no desenvolvimento são as teses informadas na introdução. É a única coisa que tem que conter da introdução no seu desenvolvimento. Só. Nem adianta você querer retomar tema, nem adianta porque está fugindo da estrutura. Gente, é uma estrutura. Pensem que redação é uma coisa tradicional. Se é uma coisa tradicional, tem que seguir a estrutura perfeitamente. Ok. Vamos lá, ao texto. Como toda redação, o desenvolvimento tem uma estrutura a ser seguida, que é, primeiro, parágrafo. Todo texto, gente, inicia com parágrafo, como eu disse lá no começo. Se não tiver um parágrafozinho, que é o dedinho separando, o dedinho marcando lá e tudo mais, você perde ponto na competência 2, que avalia a estrutura textual. Então, ó, galera, cuidado. Só isso que eu vou dizer, cuidado. Vamos lá, primeiro período. Retomada da tese. Assim que se deu o parágrafo no texto, a retomada deve logo aparecer, no qual, antes da tese propriamente dita, deve conter um conectivo e logo após a retomada da tese de forma ampliada. Por que eu coloquei esse ampliada entre aspas? Porque você vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre ela. Exemplo, mediante uma análise diacrônica, faz-se necessário entender como é o nome? Faz-se entender a questão da globalização acerca da problemática. Ponto. Lembra na introdução anterior que eu falei da globalização? Pronto, é isto que eu estou dizendo a você. Então, isso é uma retomada da tese. A sua tese é globalização, você vai retomar sobre ela. Existem outras formas de serem feitas? Existe. Desde que você use um conectivo e a tese apareça. Não tem problema nenhum, tá? Gente, lembrando que isso aqui é uma estrutura, tá? Vocês estão olhando o exemplo, não é para vocês fazerem igual o exemplo, não. É para vocês seguirem a estrutura, tá, gente? A estrutura. A forma que vocês vão usar essas informações, a forma que você vai utilizar o dado, do jeito que você vai escrever, é você quem diz. Mas a estrutura tem que ser seguida. Eu tenho que olhar a redação e dizer assim, fulano tem aqui parágrafo, retomada da tese, repertório, argumentação e fechamento. Porque a partir de agora as correções de redação vão ser baseadas nessa estrutura. Se tiver faltando um pedacinho, você perde ponto. Porque é assim que funciona o Enem. A partir deste momento, desta aula, toda correção de redação vai ser avaliada assim. Tá? Chegou o ponto que a gente precisa ser mais crítico com a redação de vocês. Por quê? Estamos hoje na terceira aula. Entendo que nós temos pouco tempo, nós temos escola, nós temos
afazeres e tudo mais. Eu entendo, gente. Eu também já fui vocês e ainda sou vocês, que eu ainda sou estudante de universidade. Mas botem uma coisinha na cabeça de vocês, né? Eu quero passar. Se eu quero passar, eu tenho que fazer por onde passar. Ponto. Não pensem que vocês vão aprender redação de uma hora para outra. Não pensem que vocês vão aprender redação como vocês bebem água. Não. Redação é escrita. É igual a matemática. Redação você só aprende praticando. Matemática você só aprende praticando. Então, assim, redação é escrita, é reescrita, é análise, é estudo. Não é você saber disso aqui, dessa estrutura, e escrever, não. Porque você não vai saber. Você sempre vai esquecer. Sempre vai esquecer uma parte. Se você for assim, o professor Daniel já me ensinou como eu vou fazer. Você vai esquecer. Você precisa estudar o que é cada coisa para você ter na sua cabeça e você ter na sua mão quando for escrever. Certo? Fica aí a reflexão. E aí, essa tese, né, de forma ampliada, ela precisa aparecer. A tese, ela precisa aparecer. Independente se ela for implícita ou explícita. Uma tese implícita, galera, ela fica implícita no desenvolvimento. Aliás, na introdução. No desenvolvimento, ela precisa aparecer. O corretor precisa saber do que você vai falar. Porque se continuar implícita, vamos combinar que o corretor não tem bola de cristal, né? Para adivinhar do que tese você está falando. Então, cuidado nisso aí. E aí vem o repertório sociocultural. E aí, após o período, né? Frase com ponto final da retomada da tese, automaticamente deve vir no texto o repertório sociocultural, que vai servir para validar o seu argumento, que será feito posteriormente. Gente, o repertório sociocultural, aí sim, é quando você vai trazer um dado, uma informação, tá? Verídica. Uma informação que aconteceu, de fato, tá? Pode ser uma alusão histórica, pode ser um dado estatístico, pode ser uma citação, pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um vídeo, enfim. Desde que comprove aquilo que você está dizendo e que tenha relação com a temática, tá? Não deixem, não tragam qualquer dado, como por exemplo assim. Um exemplo que eu vi esses dias, tá? O tema era... Qual era o tema, meu pai? Autismo, tá? As dificuldades que as pessoas com transtorno espectro autista sofriam na sociedade. Por que eles não eram inclusos? Aí a pessoa trouxe um filme, O Milagre da Cela 7, porém não citou quem era a personagem, não citou se o personagem tinha autismo ou não, só trouxe assim. No filme, no Milagre da Cela 7, vemos o personagem, né, um personagem doente que, pelo contrário do que se é pregado na sociedade, vive sua vida normal, cuida das suas filhas e netas. Gente, você não trouxe nada pra mim. Isso aí é uma sinopse do filme. Eu quero saber o personagem, quem é o diretor do filme, quem é o nome do personagem, que doença ele tem. Isso é um repertório sociocultural. Ele precisa ser detalhado para eu olhar e dizer assim, tem relação com o tema. Não adianta você trazer uma música, por exemplo, a música de Miley Cyrus fala sobre isso, isso e isso. Vou botar essa música. Botou. Aí do nada você começa a argumentar com o assunto ao invés de argumentar sobre o repertório. Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que contextualizar o repertório com o seu argumento, e o seu argumento tem que ser a ver com a sua tese. Não adianta. Então, gente, cuidado nisso aí também, tá? E aí, depois do repertório, né, vem a argumentação. Após o repertório sociocultural, obrigatoriamente você deve contextualizar o repertório com a sua argumentação. E é aí que entra a marca de autoria, no qual a competência 3 é responsável para avaliar. Gente, vamos lá. A argumentação é o que pega todo mundo, a maioria dos alunos. O que é argumentar? Argumentar é trazer o seu ponto de vista dentro do texto. Sendo que você não vai trazer de forma pessoal, não.
eu acho, eu faço, eu vi, nós fazemos, nós vemos. Não, tá errado. Porque isso é um texto dissertativo argumentativo. Quando a gente argumenta de forma impessoal. Impessoal é usar a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, que é ele, ela, eles e elas. Tá? Nunca esqueçam disso. Não é acham, fazia, ou não é acho, faço, vejo, fazia, via, acontecia, acarreta, gera, induz. Ou seja, ele faz, ele induz, ele gera. Entendem? A redação sempre tem que vir nessa linguagem pessoal, terceira pessoa do singular ou plural. Sempre. Ah, professor, eu posso trazer primeiro a argumentação e depois trazer algum repertório que confirme essa minha argumentação? Pode. Não tem problema nenhum. Tem gente que primeiro argumenta e depois traz um fato social, um repertório, né, sociocultural, que valide a sua argumentação. Não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Você pode inovar nisso aí. O segredo é você trazer toda a estrutura. Eu tenho que olhar e dizer assim, isso é uma retomada da tese, isso é um repertório, isso é um argumento, isso é um fechamento do desenvolvimento. Isso tem que aparecer. A ordem, importa a ordem? Não. Mas tem que aparecer, tá, gente? Não pode deixar. De jeito nenhum. E aí vem o fechamento do desenvolvimento, né? Assim que a sua argumentação for finalizada, os desenvolvimentos devem conter o fechamento de ouro, no qual esse fechamento deve ser relacionado ou com o seu repertório sociocultural, certo? Ou, no caso do D1, dá um gancho para o D2. Por exemplo, o D1, digamos que você fechou assim, terminou lá a sua argumentação, aí vem, como é que eu posso dizer assim? Você falou da argumentação e tal, aí bota uma vírgula. Digamos que você acredita que a globalização, ela segrega as pessoas socialmente, e você já falou disso. Aí, vírgula, comprovando assim, por exemplo, a modernidade líquida de Bauman, compreendendo assim como é o nome? Validando assim o conceito de liberdade líquida de Bauman, validando assim o conceito de indústria de massa, né, da escola de Frankfurt. Então esse é um fechamento, tá, gente? Pode trazer, isso é mais um repertório sociocultural e você não precisa desenvolver. Não precisa. Não precisa dar detalhe do que é a escola. Não. Definitivamente não. Tá, gente? É um fechamento. É um fechamento de ouro, vamos dizer assim. E aí, quando você traz esse fechamento, o que você vai dizer no final tem que ter relação com o seu desenvolvimento inteiro. Exemplo, globalização. A globalização causou a alienação que causou a segregação. Se eu estou dizendo que a globalização segrega pessoas, né, as ricas das pobres, quem são as pessoas alienadas? As pessoas ricas, as pessoas que têm acesso. Então, vai fazer uma alusão, certo? Se eu disser assim, pela globalização segrega pessoas, e essas pessoas ficam alienadas a televisões, a celulares, comprovando assim o conceito de indústria de massa proposta pela escola de Frankfurt. Entende? Isso é um fechamento, tá, gente? O fechamento ele precisa ter relação com a sua tese, precisa ter relação com o seu argumento. Porque não adianta você trazer um fechamento aleatório e aí você vai perder toda a credibilidade do que você escreveu. Vai ficar muito sem sentido e você vai acabar perdendo ponto. Você vai acabar perdendo ponto tanto na competência 2 quanto na competência 3. Certo? Professor, eu tenho a obrigação de trazer esse fechamento? Não tem. Não tem. Tá? Esse fechamento é, como eu falei, um fechamento de ouro.
do seu texto. Isso é uma coisa opcional. Mas para seu desenvolvimento ficar bonito, né? Você pode trazer esse fechamento. Agora tem que saber trazer. Recomendo que, se você tem dificuldade de escrita, se você tem dificuldade de argumentar, não use esse fechamento agora. Deixe para usar esse fechamento quando você tiver já no finalzinho, já pegou o conceito, né, de como fazer uma redação. Enquanto isso, não, certo? E aí, o que é retomada da tese e repertório sociocultural? E também como desenvolver um bom ponto de vista, a argumentação. Vamos lá. O que é retomada da tese? Retomada da tese é quando você, no início do seu desenvolvimento, relembra ao leitor/corretor sobre o que você vai falar nos seus desenvolvimentos. É obrigatório. Obrigatório. Vou repetir. Obrigatório ter essa retomada. Caso não haja, certo? Você perde ponto na competência 2, que verifica a estrutura textual, pois a introdução não é ligada ao desenvolvimento. São parágrafos independentes. Então, gente, prestem atenção. A retomada da tese ela é obrigatória no seu texto, certo? Ela é obrigatória e ela tem que aparecer de sempre. Por quê? A introdução não é ligada ao desenvolvimento 1, que não é ligada ao desenvolvimento 2, que não é ligada à conclusão. Então, cuidado. Eu estou sempre frisando isso para você não errar daqui para frente, tá bom? E aí, o que é repertório sociocultural? O repertório não é nada mais, nada menos do que o seu conhecimento de mundo sobre determinada problemática, o tema da redação. Esse repertório pode vir como alusão histórica, dados estatísticos, filmes, música, série, citação direta. Lembrando que filme, música e série é um exemplo de repertório de exemplificação. Tá, gente? E aí, se não houver no seu texto, o texto vai se tornar dissertativo e você vai perder ponto na competência 2 e 3. Por quê? Competência 2. Lembra que eu falei o que é competência 2? Estrutura dissertativa argumentativa. Se você não está trazendo o repertório sociocultural, que é obrigatório, você está fugindo da característica textual. Você está fugindo da estrutura dissertativa argumentativa. E você está perdendo um ponto na competência 3, porque você não trouxe o seu ponto de vista. Você trouxe, mas você não validou. Ou seja, está expositivo. E você perde ponto porque argumentar é trazer o ponto de vista. A gente vai ver os tipos, os próximos tipos, aliás, os tipos no próximo slide. Porém, para fechar, a grande questão é como desenvolver um bom ponto de vista, uma argumentação. E aí, a argumentação é a chave de ouro do texto. Para desenvolver uma boa argumentação, você deve convencer o leitor da sua opinião, mostrando o porquê da sua tese ser um dos motivos para a problemática, que é o tema da redação, tá? Acontecer de forma frequente, ou seja, você precisa provar que a sua tese é inquestionável e fazer o leitor/corretor concordar. Vai ser, eu ler o seu texto e o corretor lê o seu texto e dizer assim, realmente, essa tese faz sentido. Pronto. Isso é argumentar. Não é dar brecha para dizer assim, essa tese faz sentido, mas ela disse isso aqui que está invalidando tudo. Ou então, ela não botou aqui um ponto de vista sobre a tese. Você fez isso, você deu essa brecha, tenha certeza que sua nota vai ser ruim. Tenha certeza. Gente, lembre-se de uma coisa sempre. Para tirar acima de 800 numa redação, que eu acho que é a meta de muita gente aqui, você precisa escrever bem, tá? O mínimo mesmo, para você tirar 800 é você seguir toda a estrutura. O mínimo. Tenha certeza que se você não seguir uma parte da estrutura, sua nota não sai de 700.
Tenha certeza disso, tá? Isso é 700 se o seu argumento for muito bom, viu? Aí se tiver faltando uma parte da estrutura e a sua argumentação for boa, compensa. Mas se sua argumentação não for tão desenvolvida assim, e você não seguir uma parte, ou você, como é o nome, deixar uma parte da estrutura em falta no seu texto, sua nota cai. Tenha certeza. Porque o corretor, a primeira coisa que ele olha é a estrutura da redação. Lembre-se, gente, o corretor tem 3 minutos para corrigir. Não adianta você querer enganar corretor, não, porque o corretor é macaco velho de redação. Ele vai olhar e vai saber logo de cara o que tem ou o que não tem. Eu faço isso, por que o corretor não vai fazer? Gente, a primeira coisa que qualquer pessoa que trabalhe com redação faz é olhar a estrutura do texto como um todo, e depois vai olhando, vai analisando cada parágrafo. Então prestem atenção, vocês se orientem sobre isso. E aí vem os tipos de repertório sociocultural. Como eu tinha falado para vocês, o repertório é aquilo que você traz no seu texto para reforçar tudo aquilo que você trouxe do seu ponto de vista, ou até mesmo serve para você dar o seu ponto de vista sobre esse repertório, que foi aquela ordem que eu falei, de argumentação e repertório, que podem ser trocadas, não tem problema nenhum, não. E aí vamos lá aos exemplos de repertório. Alusão histórica. A alusão histórica utiliza uma situação que aconteceu na história e que essa situação reflete até os dias presentes. Ou seja, você vai trazer algo que aconteceu no passado, certo? Não importa o ano, você vai trazer esse fato para o presente, desde que essa alusão seja relacionada com a sua temática, tá? Citação direta. A citação direta é usada para argumentar ou contra-argumentar a fala do autor da frase. Geralmente são citações de filósofos, escritores e etc. Gente, eu vou dar um plus para vocês no próximo slide, que é sobre estratégia argumentativa. Depois eu explico o que é. Aí vem a alusão ao repertório de dados estatísticos, que são números percentuais ou quantidades que refletem sobre um determinado assunto. E, por fim, exemplos, que é usado para quando você vai trazer um filme, um livro, uma série, uma música. Isso são exemplos, tá? Então, estes são os tipos de repertório sociocultural que existem atualmente. E aí a gente vai falar da estratégia argumentativa. E aí, o que é a estratégia? A estratégia é a forma que você vai trazer o seu ponto de vista, é a forma que você vai argumentar, juntamente com o repertório sociocultural. A estratégia argumentativa, né, como você está vendo aí, é a forma que você vai usar o seu ponto de vista juntamente com o seu repertório. É a forma que você vai exibir o seu ponto de vista, ou seja, a sua estratégia de impactar os corretores com a sua visão. Existem 3 formas, tá? Lembrando, gente, que essa estratégia, ela sempre vai estar relacionada com o repertório sociocultural. Sempre, certo? E aí existem 3 hoje, que é o posicionamento contrário, a causa e consequência e a afirmação. Vamos lá, o que é posicionamento contrário? O posicionamento é usado para trazer a ideia, aliás, para opor-se à ideia trazida por um repertório sociocultural ou um dado. Ou seja, você traz uma informação, né? Você traz um repertório e o seu ponto de vista vai se opor ao repertório que você trouxe. Um exemplo que eu mesmo usei numa redação falando sobre adoção, né? Os impactos da adoção no Brasil. A minha tese, na época que eu escrevi, foi a questão do esteticismo adotivo, entre aspas, tá? E aí eu trouxe uma alusão histórica do Código Civil francês, e foi instaurado por Napoleão. Instaurado, gente, significa criado, tá? Foi outorgado, aliás, desculpa, por Napoleão, tá? Que ele dizia no código que as pessoas que não tinham família poderiam ser adotadas, independente de quaisquer características. Aí eu trouxe isso para a atualidade. Aí eu falei,
Mesmo essa lei, mesmo esse código sendo influente nos países da América, no Brasil, como é que eu posso dizer? No Brasil, essa influência não aconteceu, pois as pessoas preferem fazer uma adoção de meninos e meninas de até 2 anos que sejam caucasianos ou tenham traços europeus, marginalizando, entre aspas, marginalizando os negros e os que são acima de 2 anos. Ou seja, eu estou trazendo um fato que aconteceu, que foi o Código de Napoleão, certo? Porém, eu estou me opondo a esse código. Esse código foi o que a maioria dos países referente à adoção se baseou. Muitos seguem, mas o Brasil não segue. Então, isso é um posicionamento contrário, tá? Causa e consequência. Causa e consequência eu acho que é o mais comum, eu acho que até vocês conhecem, inclusive, que é quando o autor do texto utiliza um parágrafo para a causa da problemática e o outro parágrafo como consequência da causa mencionada no desenvolvimento anterior. Ou seja, digamos que você vai trazer 2 teses, né? Uma tese de causa e uma tese de consequência. Aí um parágrafo vai ser a tese de causa e outro vai ser a tese de consequência. Vamos dar um exemplo? Vamos falar drogas. Vamos falar sobre a influência das drogas, né, nos adolescentes. Qual é a causa? A causa é falta de informação, falta de acesso a... Como é o nome? A uma educação, a vida privada, né, a vida marginalizada. E qual é a consequência, né, desse acesso às drogas? Morte, doenças, né, destruições de relacionamentos sociais. Então isso é causa e consequência, tá, gente? E lembrando, gente, que todo o exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo para vocês entenderem, tá? Não necessariamente seja o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Então isso é uma opinião minha. Ou isso é uma estrutura só para vocês entenderem como funciona, tá? Vai botar assim, o professor disse isso, o professor disse aquilo. Não. Gente. A afirmação, para finalizar. Quando trazemos um repertório sociocultural, né, e a nossa argumentação concorda com o repertório, ou seja, afirma que aquele repertório ainda faz parte da problemática. Exemplo, quando você traz uma música, vamos botar aqui Carol Conká. Aí você traz a música de Carol Conká e aí você traz um trecho dela e você concorda com esse trecho. E aí você vai dizer, confirmando a visão, né? Confirmando o trecho da música de Carol Conká, tal problemática acontece por conta disso. Nananana. Isso é uma estratégia de afirmação, certo? Então existem essas três estratégias. Qual o melhor, professor? Olha, o melhor é a forma que você se sente seguro para escrever. Eu, professor Daniel, utilizo muito o posicionamento contrário, tá? Porque eu acho que para mim é mais impactante. Mas para você, aluno, você usa o que você achar mais confortável, desde que você consiga utilizar, você saiba utilizar, né, essa estratégia. Então, fica a dica, né, para vocês de que essa estratégia ela deve ser bem vista, né? Ela deve ser escolhida por você bem, você deve usar ela bem, você deve se sentir seguro na hora de escrever, certo, meu povo? E aí, depois que vimos a estrutura argumentativa, vamos agora fazer uma análise de um desenvolvimento para assimilar o conteúdo que vocês aprenderam. E aí, gente, lembrando novamente que a redação ela é uma estrutura obrigatória. De novo, obrigatória. Repitam comigo, obrigatória. E o segredo de um bom desenvolvimento é responder de forma clara o porquê a tese é frequente na problemática. E essa inovação nós chamamos de conectivos e sinônimos, que eu vou dar uma explicação bem rápida lá na frente. O tema desse desenvolvimento é o desafio da gestão de resíduos na sociedade brasileira. E aí, o verde, né,
Prestem atenção nas cores de novo, onde o verde é a retomada da tese, o laranja é o repertório sociocultural, o cinza é a argumentação e contextualização do repertório, todas juntas, e o azul é o fechamento. Vamos lá. Mediante uma análise diacrônica, as revoluções industriais e o advento do capitalismo são fatos necessários para entendermos as raízes da problemática. Guardou? Guardem aí as palavras-chave. Revolução Industrial. Revolução Industrial e o advento do capitalismo. Guardem essas palavras-chave. E aí vem o repertório. No século XX, surgiu a quarta Revolução Industrial. Travessão, fase de máquinas e tecnologias. Outro travessão. Isso, gente, esse travessão quer dizer que essa parte é uma parte de destaque. Ela pode vir entre vírgulas, tá? Ou com esse travessão. Esse travessão, galera, eu uso muito porque dá mais destaque, né? E como as minhas vírgulas são bem pequenas, eu prefiro o travessão para o corretor ver ou o leitor ver que tem uma certa ênfase no que eu quero dizer. A qual trouxe mazelas sociais em prol do capitalismo, com o consumismo exacerbado e o descarte incorreto e constante dos produtos inutilizados. Diante do fato, qual fato, gente? A quarta Revolução Industrial. E qual fato? As revoluções industriais e o advento do capitalismo. Discutir acerca, aliás, desculpa, gente, diante do fato é referente ao repertório. Diante do fato, discutir acerca do capitalismo e da Revolução Industrial é relevante, devido a esse capitalismo influenciar de maneira deturpada esse consumismo exagerado e a ausência de consciência social na gestão de resíduos, no qual essa ausência é vista em ações como o descarte incorreto de lixo nos rios, acarretando na contaminação de lençóis freáticos e no aumento do efeito estufa. Ou seja, galera, vocês guardaram a palavra-chave Revolução Industrial. Vamos analisar agora onde ela aparece. Primeiro, repertório sociocultural, que eu falo sobre a quarta Revolução Industrial. Segundo, na argumentação, que é discutir acerca do capitalismo e Revolução Industrial. E terceiro, o que essa Revolução Industrial e esse capitalismo causa, que é o fechamento. Ou seja, vocês estão vendo que a minha tese, que é a Revolução Industrial, está aparecendo em todos os lugares do meu texto, que é justamente essa contextualização do meu repertório com a retomada da tese, do meu ponto de vista com o repertório e do meu fechamento com o meu ponto de vista. Então, assim, tudo tem que ser ligado, gente. Tudo. Não adianta você colocar esses 4 itens, né, na sua redação de forma aleatória. Não rola, tá? Não rola. Fica feio. Tô aqui tomando café. Vocês querem café? Não rola, tá, gente? Fica feio. Então, assim, tenham cuidado com isso para vocês não trazerem isso de forma aleatória. Porque senão vocês são despontuados mesmo. Tanto na competência 2, tá? Que não seguiu a estrutura, quanto na competência 3. Essas duas competências são a chave da sua redação. Pensem assim. Pensem como órgãos vitais. A competência 1 é o rim, tá? A competência 2 e a competência 3 são os pulmões. A competência 4 é... Deixa eu pensar aqui. São suas veias, vamos dizer assim. E a competência 5, que é a proposta de intervenção, é o seu... Deixa eu pensar aqui. Sua massa cinzenta, vamos dizer assim. Eita. Agora que eu pensei. Eu confundi, gente, órgãos vitais com partes do corpo humano. Desculpa. E aí é isso, por favor. Pessoas de exatas e de biológicas, não me humilhem, não me xinguem, não me julguem, por favor. Sou de humanas. E aí é isso, certo, galera? Cuidado quando vocês forem escrever esse desenvolvimento, porque vocês precisam ter uma certa atenção com isso, tá? Não esqueçam de seguir essa estrutura, porque ela é obrigatória. Repitam comigo, obrigatória. E agora vamos para a conclusão.
ou proposta de intervenção, como alguns conhecem. E aí a conclusão, ou proposta de intervenção, é o parágrafo que conecta ao que foi apresentado na introdução e no desenvolvimento do texto, mas de forma independente, tá, gente? Não esqueçam disso. Partindo do princípio que a estrutura da redação deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses 3 pontos devem estar bem alinhados, sem contradições, tá? Ou seja, tem que aparecer no seu texto, no caso, uma intervenção significa quem pode resolver aquele problema citado por você. A introdução quer dizer o seguinte, o parágrafo da introdução, alinhado com a conclusão. Diante disso é visto que a problemática, diante disto é visto que tal tema ainda é uma problemática no país. Aí, essa problemática pode ser resolvida. Aí começa aquele texto. Uma dica, tá? Dica de coração. Lembre-se sempre do detalhamento da proposta de intervenção. Professor, todos precisam ter detalhes? Não, se tiver um com detalhes já é suficiente. Mas para impactar, lembre-se sempre. Eu ensino o básico, mas se você quiser o mais que o básico, você detalha o máximo que você puder da estrutura. E aí qual seria essa estrutura? Parágrafo, né, que eu já tinha explicado o que era anteriormente. Primeira coisa da proposta de intervenção. Quem faz? Que é o agente. Toda proposta de intervenção deve ter um agente, órgão responsável pela realização de algo ligado à temática, que possa minimizar a problemática em questão. E aí eu até peguei um termo para vocês decorarem, tá? Que é GOMIFES. No final, quando chegar na parte de quem são os agentes, eu vou dizendo o que é cada coisa, certo? Mas GOMIFES, nada mais nada menos, significa o seguinte: G de governo, O de ONGs, M de mídia, I de indivíduo, F de família, E de escola e S de sociedade. GOMIFES. Esses são os agentes, tá? Sendo que em governo, eu vou detalhar para vocês, porque vocês não podem botar assim: o governo deve realizar. Não. Minha gente, se vocês fizerem isso, vocês estão dando um tiro no próprio pé de vocês. Porque o governo ele precisa ser detalhado. Lembre-se, proposta de intervenção é detalhe. Então você precisa entrar no detalhe, no mínimo do mínimo, no detalhe do detalhe. Coisa rica, sabe? Imagina assim, eu vou fazer minha proposta minha proposta de intervenção ser muito chique. Vai olhar, o corredor vai olhar e vai dizer assim: esse sabe, essa sabe. É isso que eu quero de vocês, tá? Então, no início da proposta de intervenção, tem que se ter, sim, um agente. O que faz a ação. E aí, depois de ter criado, depois de ter citado qual agente vai realizar aquele problema, você deve citar com detalhes o que o agente deve fazer para resolver a problemática. Ou seja, digamos que assim, quem faz? Ministério da Educação. O que faz? Sei lá, programar cursos e palestras sobre uma coisa, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês de proposta de intervenção: antes de vocês escreverem no seu texto, no texto de vocês, né? Sempre botem num papel a parte assim: escreveu, introdução, desenvolvimentos. Agora eu vou escrever a conclusão. Antes de escrever, peguem um papel e coloquem essas perguntas que eu botei aí logo no começo, tá vendo? Aí bota assim: quem faz? Tal órgão. O que faz? Tal ação. Como faz? Faz assim, assim, assim. E por que faz? O objetivo é minimizar a problemática. Você pega tudo isso, vai para o papel e só vai colocando os conectivos. Exemplo: essa problemática pode ser realizada pelo Ministério da Educação em prol da melhoria da mesma. Ponto. Essa ação pode ser realizada por meio de cursos e palestras sobre... Ponto. Aliás, com o objetivo de reduzir...
Eu tô dando só os conectivos, tá, gente? Ignora. Ponto. O Ministério da Educação pode realizar esses cursos e palestras nas instituições escolares, em parceria com... Ponto. Essas ações têm o objetivo de minimizar a problemática e assim não validando. Eu vou dar um exemplo a vocês, que vocês vão ver, certo? E aí vocês vão entender o que eu tô falando. Mas é só, tô dando um exemplo bem aleatório, tá, minha gente? Só para vocês entenderem como é uma estrutura de proposta de intervenção mesmo. E aí, depois do que faz, vem o como faz, que é a forma ou meio. O meio é como é que o agente vai realizar a ação informada na proposta. De que maneira ele vai realizar a ação? Por meio de quê? E não pode esquecer o detalhamento. Vocês estão vendo que não pode assim esquecer o detalhamento, né? E aí vem o final. Por que faz? O objetivo da ação. O objetivo da ação sempre vai ser algo relacionado à problemática. Exemplo: minimizar, diminuir, amenizar. São verbos que são muito utilizados nesse objetivo, tá? E, gente, evitem de coração, verdade. Verbos muito radicais. Radicais que eu falo são verbos fortes, tá? Verbos assim. Forte mesmo, do tipo impactar, né? Aqui não é lugar de impacto. Aqui é lugar de resolver problema. Então evitem verbos como acabar, erradicar, sumir. Não, gente, porque veja, se uma problemática acontece até os dias de hoje, não vai ser erradicando, sumindo que esse problema vai acabar, não. Muito pelo contrário. Para uma problemática se resolver, ela vai amenizando aos poucos. Ela vai diminuindo, vai minimizando aquilo, tá? A sua ação vai minimizar aquilo, não vai acabar. Porque quem garante que vai acabar, né? Quem garante? Um exemplo assim, claro, que eu sempre trago, é preconceito. Se você disser assim, precisa criar matérias de comportamento social nas escolas. O objetivo é acabar com a homofobia. Quem garante que isso vai acabar a homofobia? Tá ligado? Então, assim, você tem que pensar, pirraia. Tem que pensar. O negócio é pensar. Certo? E aí, quem são os agentes da proposta de intervenção? Como eu falei para vocês, o GOMIFES. Lembra do GOMIFES? Governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Essa tabela que eu trouxe do Eu Quero 1000, tá? Explica detalhadamente cada agente social e as suas possíveis ações. E aí, eu até frisei aqui a questão de organização governamental. Por quê? Essas organizações governamentais devem ser bem especificadas, assim tal qual ser utilizada corretamente na hora de intervenção. Lembrem-se sempre, não é para usar o nome governo, porque governo tem vários ministérios, vários superministérios, várias secretarias. Mas sim, o ministério responsável por determinada ação. A gente vai ver no próximo slide quais são os ministérios atuais e as funções atuais desse ministério para você poder relacionar com a temática, tá? Vamos lá. Existem hoje os ministérios brasileiros e os superministérios brasileiros, assim tal qual as secretarias. Eu só trouxe hoje para vocês os ministérios e os superministérios. Por quê? Eles são agentes macro, tá? Agente macro é ligado ao governo e o governo pode resolver problemas. Mas existem outros, como ONGs, indivíduo, mídia. Então, assim, você pode utilizar. Eu só estou explicando o que é a questão dos ministérios e superministérios para você, aluno e aluna, não utilizar na sua proposta de intervenção assim. O governo deve fazer. Não, quem do governo vai fazer? Bolsonaro vai fazer? Bolsonaro não é responsável por realizar a ação. Ele só autoriza. Quem é responsável por criar programas, por criar ações, são os ministérios. Então fiquem atentos nisso, tá? E aí, quais são hoje os ministérios brasileiros existentes no governo atual? Primeiro, o Ministério do Meio Ambiente. Segundo, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Terceiro, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quarto, Ministério da Educação. E quinto, Ministério do Turismo.
Ah, professor, se eu citar esse ministério, eu tenho que citar o ministério completo? Olha, no caso, por exemplo, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sim. Por quê? No governo anterior, existiam esses 3 ministérios em separado, tá? E aí, com o governo atual, o presidente preferiu condensar esses 3, tá? Em um ministério só. Então, no caso do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ela precisa ser citada completa, sim. Por quê? Se você citar Ministério da Mulher, esse ministério não existe mais. Se você citar Ministério da Família, esse ministério não existe mais. E de Ministério dos Direitos Humanos também não existe mais. Você tem que citar eles juntos. O resto, como por exemplo, Ministério da Agricultura, você pode citar só o Ministério da Agricultura. Porque ele não deixou de existir. Entenderam até aí? Então, assim, para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ele precisa ser citado completo. Porque senão, não valida, tá? Uma situação, uma curiosidade que eu vou contar para vocês referente a isso, que foi o que aconteceu ano passado nas redações. Ano passado, estávamos no governo atual, e o governo atual extinguiu o Ministério da Cultura, certo? O que existe hoje é o quê? Secretaria da Cultura. E aí muitos alunos colocaram lá, na sua proposta de intervenção, que o Ministério da Cultura deveria resolver esse problema. E aí, muitos alunos perderam um ponto e foram questionar ao INEP por que perderam um ponto. Mas, gente, a resposta é muito óbvia. Você colocou um agente que não existe mais. E isso só dá margem para o quê? Você não estudou quem são os ministérios e os superministérios do Brasil. Eu não quero que isso aconteça com vocês. De jeito nenhum. Porque isso é o dar o tiro no próprio pé. É do tipo assim... O corretor e o leitor vai olhar e vai dizer, poxa, fulano fez uma redação tão bonita, mas quando chegou na proposta de intervenção citou um ministério que não existe. Imagina, dar o tiro no pé no final da redação. E essa é a competência mais fácil de se tirar 200 pontos, por incrível que pareça, viu? A mais fácil é a competência 2, que é a estrutura. Fica a dica. Então, assim, tenham cuidado, tá? Tenham cuidado quando vocês forem citar os ministérios e os superministérios. Tenham cuidado mesmo. E aí vamos lá falar sobre o que cada ministério faz. Ministério do Meio Ambiente. Pelo nome já diz, é o ministério que é responsável por preservar os recursos naturais do Brasil. E ele controla o IBAMA. Claro, o IBAMA, para quem não conhece, é responsável pela natureza, pelos animais e etc. O IBAMA, para quem não sabe o que significa a sigla em si, é Instituto Brasileiro dos Meio Ambientes e dos Recursos Naturais Renováveis. Esse é o IBAMA, tá? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, como todo mundo conhece. E aí, professor, se eu quiser citar o IBAMA na minha proposta de intervenção, eu tenho que citar o nome completo? Não. Porque IBAMA é uma sigla que todo mundo conhece. Então você pode citar o IBAMA, né? Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente em parceria com o IBAMA. Pode citar, não tem problema nenhum. Professor, mas o IBAMA não faz parte do meio ambiente? Do Ministério do Meio Ambiente? Faz, mas são agentes independentes. Não é porque um agente faz parte de um ministério que ele vai ser a mesma coisa que o ministério. Não. O IBAMA é só o IBAMA. O IBAMA é um instituto brasileiro, um instituto, não é um ministério. Quem controla, quem dá financiamento, quem apoia é o ministério, é diferente, tá? Então, qualquer ação referente a meio ambiente, por exemplo, quem pode resolver é o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, as ONGs. Então, esses são os agentes. Aí vem Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Possui fins de promover políticas públicas para a inclusão de grupos minoritários, entre eles mulheres, negros, indígenas e pessoas com deficiência. Esse ministério também cuida do Estatuto da Criança e do Adolescente e dos Idosos. Ou seja, você está vendo que aí tem duas funções dentro de uma só. Antes, no governo anterior, quem promovia essas políticas de inclusão era o Ministério dos Direitos Humanos, tá?
E o Ministério da Mulher tinha políticas para as mulheres. Tanto é que, por exemplo, a questão do feminicídio foi através da atuação do Ministério da Mulher, entende? Que foi criado, foi uma pasta recém-criada e tal, que foi desvinculada agora e inclusa no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, assim, quando eu falo assim, galera, estudem quem são os agentes, estudem quem são os interventores, é isso que eu falo. Você saber o que eles fazem, ter uma noção. Não precisa saber o profundo, né? Mas você precisa conhecer o que eles fazem. E aí vem o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A pasta é que cuida da promoção do agronegócio e da segurança alimentar do país. Os programas de apoio à agricultura familiar, por exemplo, são parte desse ministério. Cuida também da FUNAI. Galera, sabe aquele comercial que passa na Globo? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo? Aquele comercial é como se fosse uma parceria do Ministério da Agricultura com a mídia. Quem é a mídia? Televisão. Quem é a televisão? A Globo. Então, aquilo tudo que vocês veem de agricultura, de pecuária e tudo mais, quem financia, quem patrocina, quem cuida é esse ministério. Tá? Lembrem-se sempre, o Brasil tem algo de rural. Globo Rural, por exemplo. Se alguém quisesse financiar aquilo ali do Globo Rural, né? Questão de implantação, questão de investir em plantação de soja, de cana-de-açúcar, enfim. Quem faz esse investimento, né, é o Ministério da Agricultura. Ele faz parte da FUNAI. Para quem não sabe o que é FUNAI, né, gente? FUNAI é aquela instituição que representa os índios, tá? Que cuida deles, que cuida das terras e etc, etc, etc. E aí, a sigla em si significa Fundação Nacional dos Índios. Quem mora aqui em Recife sabe que tem uma fundação lá na Avenida João de Barros, tá? E aí, qual a função desse FUNAI, né? É coordenar e implementar as políticas de proteção à galera isolada, ou seja, os índios. Hoje, gente, além do Ministério da Cultura, ele também é muito visto assim, como é que eu posso dizer? Pelo Super Ministério da Justiça, tá? Porque envolve leis, e tudo mais. Porém, quem cuida principalmente disso é esse Ministério da Agricultura. E aí, eu vou dar uma curiosidade a vocês sobre isso, que a FUNAI, né, como vocês sabem, é a Fundação Nacional do Índio. E o Ministério da Agricultura, ela, como é que eu posso dizer? Promove o agronegócio. Vocês sabem que os índios e o agronegócio não têm uma relação muito boa, né? Então, existe uma polêmica muito grande sobre esse ministério, que é justamente isso. É levantar mais ainda a ideologia de agronegócio versus os índios, entende? Mas essa polêmica é um outro momento, é uma outra coisa. E aí vem o Ministério da Educação, coitado, que é o que mais aparece nas propostas de intervenção. Como todo mundo sabe, é a pasta que designa e formula todas as políticas relativas, como, por exemplo, a Política Nacional de Educação, PNE. Além disso, é parte de sua função preservar e zelar com a qualidade de ensino e pelo cumprimento de suas normatividades. Galera, muitos alunos fazem assim. O Ministério da Educação deve promover campanhas de conscientização social acerca de uma determinada temática. Não. O Ministério da Educação, como vocês estão vendo, tem a ver com educação. Educação. Quem cria campanha social de conscientização é o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Porque está voltado à sociedade, está voltado a uma minoria. Então não confundam, tá, gente? O Ministério da Educação, você utiliza quando, por exemplo, a sua ação vai ser aplicada em escolas, universidades. Aí você pode usar o Ministério da Educação, sem problema nenhum. Que é assim, por exemplo.
O Ministério da Educação pode criar palestras e congressos sobre determinado tema, onde essas palestras e congressos podem ser aplicados nas universidades, nas escolas, entendeu? Isso é o Ministério da Educação que faz, sim. Agora, dizer que o Ministério vai fazer campanha social juntamente com a mídia, tá errado. Erradíssimo. Então, cuidado com isso, tá? O Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo, como o nome já diz, é responsável pelo desenvolvimento do turismo como atividade econômica autossustentável. Esse objetivo envolve principalmente o fomento turístico e a geração de empregos e divisas, proporcionando principalmente a inclusão social. Eu não sei se vocês se recordam, na Copa de 2014, aqui, que teve o jogo lá em São Lourenço da Mata. Aquele jogo, aquela Copa, na verdade, aqui no Brasil, gerou muito emprego. Muito emprego. Principalmente para aquelas pessoas que eram bilíngues. Então, assim, quando ele fala nessa questão de inclusão social, é que, por exemplo, esses bilíngues eram deficientes físicos, eram LGBTs, né? Enfim. Então, incluiu socialmente essas pessoas que foram marginalizadas, que são marginalizadas até hoje. Tá? Por exemplo, eu como negro, né, meu local de fala, eu participei, trabalhei numa ação que eu recepcionava os gringos. Os gringos não, tá, gente? Desculpa. Esse termo é muito preconceituoso. As pessoas que vinham de outros países. E aí, essa questão foi que eu me senti incluso, porque eu conseguia me comunicar com várias partes do mundo, sabe? Então, assim, eu como sei falar bem espanhol, eu atendi pessoas com... Como é que se diz? Pessoas que são derivados da Espanha. Falei com argentinos, falei com espanhóis, falei com mexicanos. Então, assim, eu me senti incluso socialmente, né? Porque no dia a dia eu já sou muito segregado por ser negro. Então, isso é o que o Ministério do Turismo faz. Quando tem alguma coisa que vai incentivar o turismo no Brasil, né? Ele gera esses empregos, por exemplo, gera outras políticas sociais que incluam essas pessoas, né? Incluam essas pessoas. E aí, gente, esses são os ministérios, tá? Cuidado quando for utilizar para você não confundir as funções. Lembrando que existem outras pastas, né? Como eu tinha dito, a secretaria, por exemplo, enfim. Mas tenham cuidado quando for utilizar para você não utilizar incorretamente. E aí agora vem os superministérios. Os superministérios, galera, é o seguinte. No governo atual, eles acharam que existiam muitos ministérios. E aí eles criaram os superministérios, que é a junção de vários ministérios, né? Ministérios que tinham pautas semelhantes, vamos dizer assim. E aí hoje nós temos 3, tá? Que é Superministério da Justiça, Superministério da Economia e Superministério do Desenvolvimento Regional, que é justamente a junção de programas sociais de outros ministérios dentro de um só. E aí vem o Superministério da Justiça. O Superministério da Justiça inclui o Ministério da Segurança Pública, o Ministério do Trabalho, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e a Controladoria Geral da União. E aí qual a função de cada um deles? Primeiro, Ministério da Segurança Pública, responsável por realizar ações da polícia. Exemplo, a questão da pandemia, né? Essas polícias que ficam fazendo vistoria para ver se você está usando máscara, para ver para onde você está indo, se você tem uma atividade essencial, se você tem autorização para circular. Quem patrocinou isso foi o Ministério da Segurança Pública, tá? Outro, Ministério do Trabalho, fiscaliza e audita condições de trabalho e afins. O Ministério do Trabalho hoje não existe mais, tá, gente? O que existe hoje é uma Secretaria do Trabalho. COAF, órgão que investiga toda e qualquer movimentação financeira suspeita.
Um caso que saiu recentemente foi a superfaturação da compra de aparelhos respiratórios por conta da Covid-19. Ou seja, notas superfaturadas. Quem investiga essas notas superfaturadas é a COAF. E a CGU, que atua na prevenção e combate à corrupção. Ou seja, professor, se eu quiser, se eu falar sobre a corrupção, né, na minha redação, eu posso citar o Super Ministério da Justiça como agente? Não. Poder citar até pode, tá? Desculpa, poder citar até pode, mas tem que ser assim. O Super Ministério da Justiça, na figura da CGU, por que eu estou dizendo isso? Se você citar assim, o Super Ministério da Justiça, o corretor vai olhar e vai dizer assim, tá, quem do Super Ministério? Porque são 4 órgãos dentro de um só. Então ele vai perguntar assim, tá, qual? Né? Então, você precisa saber qual órgão você vai citar para ser bem incisivo naquela proposta. Aí você pode citar o Super Ministério da Justiça, na figura da CGU, na figura da COAF, pode fazer isso, isso, isso e isso. Entenderam? Dica de ouro aí para vocês, hein? Abalem. E aí agora vem o Super Ministério da Economia. O Super Ministério da Economia, como o nome já está dizendo, é a parte da economia quem vai ditar a política econômica, o orçamento, os projetos que vão ser investidos, os cortes de gastos, A reforma, a tão polêmica reforma da Previdência, quem coordenou foi o Super Ministério da Economia. E aí dentro dela, né, existem também 4 órgãos que fazem parte desse Super Ministério, que são Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e parte do Ministério do Trabalho. E aí o Ministério da Fazenda, o que é que o Ministério da Fazenda faz? Gente, esse órgão é o que menos aparece e, por incrível que pareça, é o que mais cabe na maioria das propostas de intervenção. E eu vou explicar o porquê. O Ministério da Fazenda cuida da política econômica nacional e também da estrutura fiscal. O que é essa estrutura fiscal, galera? Digamos que você trabalha lá no governo, né? E você cria, como é que se diz? Um projeto. O projeto vai ser orçado em 2 milhões. Vale para o Brasil inteiro. Quem vai avaliar esse projeto é esse Ministério da Fazenda. Para ver se realmente esses 2 milhões são necessários, para ver se pode, né? Se pode ser investido esses 2 milhões na política que você está criando. Então, esse é o Ministério da Fazenda. Aí eu falei que ele pode ser utilizado na maioria dos textos. Por quê? A maioria dos ministérios que você cita para fazer a ação pode fazer parceria com o Ministério da Fazenda para arrecadar fundos, dinheiro, investimento, para fazer aquele projeto. Porque, gente, botem uma coisa na cabeça de vocês. O Ministério da Educação, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, cada ministério não tem dinheiro próprio, não. Viu? Não pense assim, o Ministério o Ministério da Educação tem 2 milhões de reais. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem 1 milhão de reais para investir. Não. Nenhum ministério tem dinheiro. Nenhum. Eles pedem autorização do Super Ministério da Economia para investir naquela proposta que está sendo feita. Aí sim. Nunca esqueçam disso, tá? Então, se você for fazer uma proposta de intervenção, por exemplo, que envolva algo financeiro, gato e gata, coloca a parceria com o Ministério da Fazenda, aqui, é o certo, é só decolar. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, não esqueçam um detalhe, é o detalhe que faz a diferença. Imagina que lindo você dizer assim, o Ministério da Educação pode criar campanhas, né, de rodízio de congressos e palestras nas universidades acerca da temática, acerca do tema da redação, né, acerca do preconceito, vamos dizer assim, acerca do preconceito para a sociedade civil nas instituições. Ponto. Essas ações podem ser financiadas pelo Ministério da Fazenda em prol, né, da minimização da problemática. Olha que
que poder, né? Olha que força essa proposta de intervenção tem. E agora veja sem ela como fica. O Ministério da Educação pode criar rodízios de palestras e congressos dentro das instituições escolares com o objetivo de minimizar a problemática. Ficou bom? Ficou. Mas você pode impactar? Pode impactar. Trazendo a parceria. Ou seja, entendeu o poder? É isso que eu quero que vocês assim descubram em vocês. O poder de escrever. Porque por dentro de toda a dificuldade, minha gente, sempre tem um pote de ouro lá. Eu falo porque eu tirei 980 na redação. Então assim, não é difícil, só basta querer, beleza? Vamos lá, Ministério do Planejamento. É o responsável pelo planejamento de custos e controle do orçamento do governo. Ou seja, digamos que, sei lá, o Ministério da Educação, ele precise de R$2.000 para fazer um investimento no seu projeto, certo? O Ministério do Planejamento vai olhar, né, o planejamento vai dizer assim, olha, você só pode gastar tanto aqui, você só pode gastar tanto aqui, você pode gastar até mais aqui, mas você tem que gastar menos aqui. Isso é um planejamento de custo, tá? E o controle do orçamento do governo. Exemplo, o governo gastou, sei lá, R$100 milhões em 6 meses. Por que ele gastou R$6 milhões em 6 meses? Aí é o controle do orçamento governamental, certo? E aí vem o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Isso aí é responsável por todas as operações de importação, exportação e comércio. Entende? Com isso, esse Ministério da Indústria, ele é responsável justamente por questões de exportar comida, importar comida. Então, tudo isso faz parte do Superministério da da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Professor, se eu quiser citar esse ministério, eu tenho que citar ele completo? Não, você pode citar só o Ministério da Indústria, que a galera vai entender, certo? E por último, parte do Ministério do Trabalho. E aí, né, vem o último superministério, que é o Superministério do Desenvolvimento Regional. As relações e políticas públicas para a infraestrutura e para a promoção do desenvolvimento regional estão embaixo do Superministério do Desenvolvimento Regional. É composto pelo Ministério das Cidades e pelo Ministério da Integração Nacional. A pasta cuida, por exemplo, dos programas governamentais Minha Casa Minha Vida, Saneamento Ambiental, Integração do Rio São Francisco, Rede de Esgoto e Tratamento de Recursos Hídricos. Ou seja, esse ministério, galera, esse ministério é responsável por criar os programas sociais de investimento. Exemplo, esse auxílio emergencial dos R$600, quem é responsável por isso é o Superministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Superministério da Economia. Então, pensem assim, programas sociais, Ministério do Desenvolvimento Regional. Vou fazer uma ação social de, sei lá, botar nas cidades uma escola a cada 100 quilômetros. Ministério Regional. Vou pensar numa proposta de criar um auxílio leitura. Desenvolvimento Regional. Então, assim, todos esses programas sociais para a sociedade, o nome já está dizendo, não é? É voltado para o desenvolvimento regional. Só ele faz. Certo, galera? Então, assim, vamos abrir os olhos, né, para estudar essa proposta de intervenção. Sei que foi muita informação que eu trouxe agora, mas é para o bem de vocês. Esse slide vai estar em PDF, então guardem esse slide consigo, no coraçãozinho de vocês, para quando vocês forem escrever, vocês sempre darem uma olhada. Sempre. Certo, meu povo? E agora a gente vai analisar uma proposta de intervenção, para vocês entenderem o que eu tinha falado anteriormente. Lembrando mais uma vez que o que? A estrutura é obrigatória. Repitam comigo, obrigatória. E aí, o segredo de uma boa proposta de intervenção é detalhar o que puder cada parte dessa proposta. E aí vamos à análise.
O tema é a questão dos maus tratos aos animais no Brasil. O rosa é o agente, tá? Quem faz. A ação é o que faz. Meio, como faz. E o objetivo, por que faz. E o branco é só o detalhamento de conectivos, sinônimos e etc, etc. Certo? Vamos lá. Dito isso, é necessário que o Ministério do Meio Ambiente, em fusão com o IBAMA, olha só, olha, a fusão aqui, ó, Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, promova ações em prol da redução dos maus tratos aos animais. Gente, aqui tem um ponto, é porque tá preto, aí não dá pra ver, mas tem um ponto, tá? Pelo amor de Deus. Então, nesse primeiro período, você já trouxe 2 agentes. Eu já trouxe 2 agentes e já trouxe o que esses 2 agentes podem fazer e qual o objetivo. Então, professor, na proposta de intervenção, precisa ter uma ordem? Não, gente, não precisa ter uma ordem, né? Assim, aquela ordem certinha. Mas, você, na sua estrutura, ela precisa aparecer. A estrutura, ela precisa aparecer, toda ela. E aí vem. Essas ações podem ser realizadas por meio de... Esse por meio de, já está fazendo alusão aqui ao como faz, meio. Criações de concursos públicos para aumentar o número de fiscais ambientais, assim como aumentar os postos de denúncia de maus tratos nos municípios, com o objetivo da proteção aos animais. Gente, eu estou esquecendo os pontos, meu Deus. Então, assim, olhem essa redação, olha essa proposta de desenvolvimento. Que eu trouxe 2 ações, certo? E 2 meios. E um objetivo. Você tá vendo que tudo tá ligado. E aí vem, com isso, vem o meio de novo, a realização dos concursos e aumento dos postos de denúncia. Olha, vem um agente de novo, tá? Podem ser executados pelo Ministério do Planejamento. Lembra o que é o Ministério do Planejamento? Ele organiza as finanças do governo, né? Ele diz com que o governo pode gastar. Desenvolvimento e gestão, sim, gente, esse é o nome completo, tá? Do Ministério do Planejamento. Eu citei o nome completo, eu vou dizer no final por quê. Com repasse financeiro para a execução das leis. Gente, o Ministério do Planejamento tá ligado aonde? Onde? Relembrem para mim. Isso mesmo, Super Ministério da Economia. Então, quem está no Ministério da Economia tem todo o dinheiro. Eles podem sim passar para a execução das ações. Em paralelo, o Poder Legislativo pode revisar as leis existentes referentes aos maus tratos no intuito de obter o total funcionamento dessas leis punitivas. Talvez, dessa forma, os maus tratos aos animais no país possam ser minimizados. Gente, olha, numa proposta de intervenção, olha como essa proposta está detalhada. Eu consegui trazer 4 agentes. 4, tá? Professor, o Poder Legislativo, por que o senhor não descreveu assim? Deu detalhe. Porque o Poder Legislativo é o poder que revisa a lei. Tá? Gente, vamos lá. Qual a função do Poder Judiciário? Julgar as leis. Qual a função do Poder Executivo? Executar as leis. E qual a função do Poder Legislativo? Revisar a lei e criar a lei. Nunca esqueça. Olha o nome. Poder Executivo. Executar. Poder leis. E poder quem julga? Juiz. Judiciário. Então, essa é a função dos poderes, dos 3 poderes. Tá? E o Poder Legislativo você pode trazer só como Poder Executivo, Judiciário ou Executivo. Não tem problema nenhum. Desde que você traga a função. Sobre qual a função ele vai ter na proposta. Então, galera, vocês estão vendo que nessa proposta de intervenção, né, tá muito detalhada. Tem 4 agentes, tem 1, 2, 3, 4 formas e tem 1, 2, 3 ações e diversos objetivos. Isso é um detalhe, tá, gente? E agora vamos aos conectivos.
E há os sinônimos. Isso aqui, galera, é só para vocês verem, tá? Conectivos são palavras que fazem elo de ligação entre os termos que você utiliza, entre os parágrafos e etc. E os sinônimos são palavras semelhantes, e para você evitar o uso, né, da mesma palavra, você utiliza, né, os sinônimos. Então é para isso que servem os conectivos e sinônimos, tá? E aí, para finalizar nossa aula, tem uma atividade, certo? Onde eu explico que não vai haver produção textual, certo, gente? Mas vai ter uma atividade semelhante à dinâmica que foi realizada nessa aula de análise, tá? Que realizamos há pouco, para verificar se você compreendeu o que foi abordado na aula. E após a realização, eu vou verificar os erros e os acertos de cada um desse teste, e eu vou marcar o feedback individual, no qual esse feedback vai ser realizado na quinta-feira, tá? Das 14 às 19 horas, ou seja, eu vou marcar com vocês a melhor hora no esquema que eu venho marcando para quem já teve feedback comigo. Lembrando, gente, que essa atividade é um teste, tá? Vai estar postado no Classroom, e o link eu vou mandar para vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Peço que seja realizado com bastante atenção, porque hoje é a última aula sobre estrutura textual. Então, o momento de tirar dúvidas sobre essa estrutura depois do teste vai ser no feedback, e depois disso, morreu. Aí vai ser vocês por vocês. Lembrando, galera, que no fim do teste vai aparecer um quadro chamado Ver Precisão. E aí cliquem nesse quadrado, porque vocês vão verificar as questões que vocês acertaram e vocês erraram. E por que acertaram e por que erraram, tá? Então, galera, até a próxima aula, certo? Eu peço até desculpas pelo vídeo muito grande, mas aí eu tive que explicar toda a estrutura. E não esqueçam de realizar o teste, tá bom? Por favor, façam um teste com atenção, e qualquer dúvida me perguntem, tá certo? Deixa eu botar a câmera aqui que eu vou aparecer. Não estou aparecendo, foi triste. Mas aí não esqueçam, tá, gente? Não esqueçam mesmo, e qualquer dúvida me perguntem. Até a próxima, meu povo. Cheiro no coração de todo mundo.